Olá, caros alunos, vamos iniciar mais um encontro com a história. Então, após a crise na Europa e as reações da colônia, onde tivemos a crise do século XVII na Europa, a crise e a dependência de Portugal, o aumento e controle português e surgindo assim as rebeliões na colônia. E agora a gente vai ver um pouco sobre a questão da pecuária e o avanço pelo interior da colônia. A partir daí a gente vai ver a questão essa pecuária na América Portuguesa e a moderna prática da pecuária, né, e nos seus impactos ambientais. Então a pecuária avança pelo interior da colônia. A expansão pecuária no século XVI ao século XVIII. Então, além de fornecer carne e ouro, os bois eram também utilizados no transporte como força motriz para as moendas no Nordeste. Então, as moendas eram onde era levado, né, a questão da cana para ser moído, para transformar em outros processos de utilidade. Também os animais foram também criados em grande extensão de terra, abrindo assim caminhos para o interior da colônia. Esses animais, que eram praticamente os bois, eles faziam esse transporte de força, né, transportando esses produtos, né, para ser levado para as moendas, né, e a partir daí ser utilizado como outras matérias-primas. O gado era comercializado nas feiras. Uma das fazendas mais importantes da origem era a Feira de Santana, hoje segunda maior cidade da Bahia. A partir daí, no sul, os portugueses criaram cavalos que vendiam aos espanhóis e os bois eram mulas confinadas nas estâncias, né, e produzia também charque para abastecer toda a colônia. Charque, vocês sabem que é carne, né? Carne que era carne salgada, ela é salgada essa carne para ser transformada em charques para ser realmente utilizada. A partir daí, tudo isso que ocorreu nesse avanço da pecuária, que ele foi uma forma de desenvolvimento econômico naquele momento, né, na América Portuguesa. Então, dentro desse processo da pecuária, tem também a questão dos impactos ambientais da pecuária moderna. Então, a partir daí, mais que ele desenvolvendo essa tecnologia naquele momento, mas mesmo assim, o meio ambiente sofria alguns impactos por conta desse processo, né? No Brasil, atual predomina a pecuária extensiva, em que os bois são criados em vastas pastagens. Já está dizendo, gente, extensivo, que é grande. Em 2017, havia 226 milhões de cabeças de gados, números maior que a população brasileira. Em segundo maior rebanho bovino no mundo, atrás só apenas da Índia. Então, o Brasil só é atrás apenas da Índia para a questão da pecuária, principalmente a questão dos bois, né? Mas os impactos ambientais causados pela pecuária moderna. Então, a partir daí, os impactos ambientais da pecuária no Brasil foi o seguinte: primeiro, o desmatamento excessivo das florestas para a criação de pastos. Foi um dos motivos que teve esses impactos, né? A diminuição do tamponamento, né, prejudicando assim o ciclo de renovação da água. Então, a partir daí também foi outro, porque a partir daí que as águas começaram a ser poluídas, diminuiu essa renovação de água e também prejudicou o solo. Aumento do perigo da seca e queimadas, da degradação do solo, risco de extinção de espécies animais. A partir daí, a fauna e a flora ficou arriscada por conta desse desenvolvimento extensivo da pecuária moderna. A produção e liberação de gás, né, metano, pelos bois no processo de digestão. Vocês sabem que o gás metano é produzido pela questão da fezes do boi, e a partir daí prejudicava também um solo, e a partir daí esse solo prejudicado não poderia ser mais realmente ser utilizado. Contribuição para o efeito estufa e o aquecimento global. Tudo isso foi por conta também dessa pecuária moderna, que não foi uma pecuária realmente organizada para diminuir esses impactos ambientais naquele momento. A partir daí, esses conflitos e trocas culturais no sertão, por conta desse avanço da pecuária, tivemos vários conflitos, que levou, né, à expansão das fronteiras das colônias, aliança e guerra com os indígenas, bandeirantes, versus realmente jesuítas. Tudo isso ocorreu por conta desses conflitos culturais no sertão. Então, a expansão das fronteiras coloniais, ou chegadas às bandeiras e missões, que foi em 1550 a 1720, foi o seguinte: primeiro ponto,
Para explorar o interior da colônia, os portugueses tinham de enfrentar obstáculos naturais, como as serras, matas e rios, e além a resistência dos indígenas que lutavam contra a escravidão e em defesa das suas terras. Com isso, enviado da colônia para catequizar os indígenas, os jesuítas fizeram esse papel que fundaram as missões, ou seja, reduções de sertão adentro, tanto na América Espanhola como também na América Portuguesa. O papel dos jesuítas era fazer a catequese desses indígenas, ou seja, domesticá-los para que os portugueses, ou seja, os europeus, pudessem utilizar eles como mão de obra barata, ou seja, escrava. No início do século XVII, os paulistas já faziam comércio com os colonos espanhóis, que viviam em Assunção, atual Paraguai. Nesse sentido, mesmo no período colonos e missionários jesuítas já haviam realmente ultrapassado a linha de Tordesilhas, que é a linha que faz a divisão entre a Portugal e Espanha. A partir daí, esses jesuítas na América Portuguesa fizeram o seguinte: eles fizeram uma contribuição sob a liderança do padre Manuel de Nóbrega. Em 1549, os jesuítas chegaram ao Brasil com uma comitiva do primeiro governador-geral, Tomé de Souza. O que significa isso? Primeiro, essa comitiva dos jesuítas, que eram organizações de missões jesuítas, né? E a partir daí eles vários partem da colônia para converter os nativos, ou seja, os indígenas, ao catolicismo. Essa parte bem também, gente, vamos só lembrar, foi lá na Reforma e Contra-Reforma Católica, após que a Igreja Católica perdeu muitos fiéis para as igrejas protestantes, principalmente de Martírio Lutero e Calvino, João Calvino. A partir daí, quando Portugal viu a colônia brasileira e viu os indígenas selvagens, e a partir daí a missão dos jesuítas era catequizar, domesticar os indígenas, mas também levar e oficializar a religião católica nas aldeias, ou seja, nas colônias, diminuindo assim as culturas indígenas. A partir daí fundaram colégios mantidos pela coroa para educar os colonos e também formar novos padres. Nessa organização das missões jesuítas, né, eles fizeram o seguinte: o papel das missões, ou seja, o papel dos jesuítas, era catequizar os indígenas para que adotassem um modo de vida cristão e abandonassem seus costumes ancestrais, como eles eram politeístas, que eles tinham a crença de vários deuses. A partir daí, eles queriam também incorporar os conhecimentos agrícolas indígenas e aprenderam também a língua dos nativos para facilitar, né, o trabalho da catequese, ou seja, tiver maior contato por conta que eles pudessem utilizar a língua deles, né, indígenas. Associavam também figuras de autoridades e elementos da cultura indígena à narrativa cristã para facilitar a assimilação dos nativos. Tudo isso, a missão jesuíta fazia essa prática, né, para poder ter mais acesso, né, aos indígenas. Com isso, tiveram aliança e também guerra contra os indígenas. No século XVII, saíram da vila de São Paulo os bandeiras, né, eram expedições de exploração de metais e pedras preciosas e de apressamento de indígenas para a obtenção de mão de obra para trabalho nas lavouras. Então, esses bandeiros faziam o seguinte: eles caçavam e pegavam esses indígenas para levarem como escravos para trabalhar na lavoura para o desenvolvimento da economia da coroa. A partir daí, as bandeiras paulistas, eles tinham alguns critérios que eles desenvolviam naquele momento. Primeiro, contava com a participação de colonos brancos e de centenas de milhares de indígenas aliados que ajudavam a capturar os nativos inimigos para ser utilizados como escravos. Outro ponto, apesar da proibição de escravizar indígenas de 1570, colaboraram para que a maior parte das atividades na vila de São Paulo durasse até o século XVII e fosse realmente realizada por indígenas escravizados. A partir daí, eles invadiam, né, aldeamentos jesuítas para capturar esses indígenas sanitarizados, né, e estimulavam também guerras entre tribais para justificar a escravidão de povos realmente hostis. Então, a partir daí, o que aqueles bandeiras fizeram? Eles faziam guerra entre eles mesmos, porque só assim eles justificavam a questão dos escravos indígenas para a coroa, já que era proibido desde 1570.
só com essa justificativa, dizem que os índios eram selvagens, tinham de escravizar para conseguir realmente domesticá-lo. E eles fizeram essas tipo de ação nos povoamentos jesuítas, onde tinha maior concentração de indígenas, sendo que os jesuítas foram contra esse tipo de prática utilizada pelos bandeiros, mas mesmo assim eles faziam sem autorização realmente da coroa. A partir daí, a maior delas foram liderada por Raposo Tavares, em 1628, até Guairá, onde viviam, né, milhares de agricultores do Guarani. Esse episódio, essas aldeias e missões foram realmente destruídas e a maioria dos indígenas foram escravizados. Em 1627 a 1640, capturaram cerca de 100 mil nativos, ou seja, indígenas, tornando assim a captura e venda desses indígenas escravizados a uma atividade realmente rentável, que é isso que eles faziam, dava renda, né, a dinheiro para eles. Aprendizado e trocas de culturas. Com tudo isso, o contato com os europeus, com os indígenas, levaram também à questão riquíssima dessas trocas culturais. A troca de saberes da colônia deram-se dois motivos. Primeiro, os colonos paulistas. O conhecimento e a experiência dos nativos ajudaram muito eles a sobreviver, aprenderam muitos caminhos na mata, localização de águas, alimentos e animais perigosos, usar arco e flecha, e incorporaram também a sua dieta de alimentos nos indígenas. E na parte dos indígenas catequizados, devido à sua atuação pelos jesuítas, eles assimilaram bastante elementos da cultura cristã e suas manifestações culturais, porém também resistiram ao colonizador, né? A questão do confronto e preservando assim a sua religiosidade e as suas tradições. A partir daí, a santidade de Jaguaripe, no final do século XVI, o pajé Tupinambá Antônio criou a Bahia, uma nova cerimônia religiosa inspirada no cristianismo, revigorando também, porém, a questão mitológica do Tupinambá. O movimento durou 6 meses, ao final do qual foi realmente desmantelado pelos portugueses, ou seja, terminando assim esse ritual, né, que era um ritual cultural dos indígenas, levando também realmente à extinção. Mas com tudo isso, eles tiveram uma grande troca de conhecimento de culturas, né, entre os colonos paulistas e os indígenas catequizados. Essa troca de cultura favoreceu, né, a comunicação entre esses dois povos. Então, tudo isso, gente, foi essa parte da expansão da América Portuguesa, onde vimos a questão da pecuária que avançou no interior da colônia, que foi uma parte do desenvolvimento, mas também trouxe, né, bastante prejuízo ao meio ambiente, por conta que não foi uma coisa organizada, e também tivemos com isso os conflitos e trocas culturais no sertão entre os jesuítas e os bandeiras paulistas. Fico com Deus, fico com essa grande palavra, Deus. Até a próxima.